Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. O vídeo de hoje é para comentar uma live que eu fiz informando a retirada do apoio ao PL 3723, tá? Naquela live eu estava meio sem tempo, não tinha condição de explicar completamente a minha posição, tá? Então pretendo explicar nesse vídeo. Tá? Já vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, porque a gente agora tem pouco tempo para que essa mensagem chegue às pessoas e seja esclarecido a minha opinião, a opinião do Fabrício Rebelo, a opinião do Molon, a opinião de outras pessoas que estão na luta, né? E que as pessoas possam avaliar, tá? Você não tem obrigação nenhuma de concordar comigo, você pode discordar, você pode achar que eu estou errado, entendeu? Algumas pessoas entraram em contato comigo, expuseram suas ideias, dizendo, César, eu acho que não está certo e tal, mas eu não me convenci dos argumentos. Cheguei a mandar áudio até pra gente aí de 5 minutos explicando a questão, mas vou explicar agora no vídeo, tá? Então é importante que as pessoas tenham acesso aos argumentos e se verifiquem se concordam ou não concordam, tá? O que eu tenho visto de quem mantém ainda o apoio ao PL é uma questão especificamente de ego, tá? Tem gente que tem interesse específico, pessoal, na questão, porque ele vai ganhar com isso, né? Vai ganhar pessoalmente, né? Não importa se os CACs vão perder, ele vai ganhar, então ele tem apoio específico, tá? E especialmente na questão do Alexandre Leite, eu entendo a posição dele porque ele trabalhou no negócio, foi atrás, etc. É difícil você admitir que o teu trabalho foi em vão, entendeu? Aí especificamente em relação ao Alexandre Leite, eu digo para ele, deputado, o trabalho não foi em vão, certo? No mínimo, serviu para a gente identificar quem são os inimigos, quem está a favor, quem está contra, quais são os argumentos que a oposição apresenta, quais são as ferramentas que a oposição tem à disposição, serviu para isso, tá? Não é só a aprovação do PL que é uma vitória, certo? Muitas vezes as pessoas, dentro daquilo que eu falo da cenoura de burro, as pessoas ficam tão afixadas na cenoura de burro que elas não percebem que elas acham que estão ganhando e estão perdendo. Inclusive essa é a melhor forma de você conseguir fazer um acordo ou ter um ganho efetivo, por exemplo, na minha área, num processo judicial. Eu tenho um vídeo que eu gravei aí, chama, acho que, Como Ganhar Qualquer Processo, tá? Eu vou pôr o link na descrição, quem tiver interesse de ver. Como é que você ganha um processo? Você ganha um processo definindo, de forma clara, o que efetivamente você quer de resultado, certo? O resultado é que o juiz diga que você ganhou, ou o resultado é que efetivamente você obtenha o resultado que você quer, né? É mais fácil de exemplificar com um divórcio, né? Essa semana aí consegui fechar um acordo por um cliente, né? Que a questão é assim, o juiz disse que ele ganhou? Não, o juiz não disse que ele ganhou. Mas o resultado final que ele recebeu era o que ele queria? Era. Ele ganhou ou ele perdeu? Do ponto de vista objetivo. Ele ganhou, entendeu? Se ele obteve o que ele queria, independente se a outra parte obteve o que ela queria ou não, o importante é que a meta traçada foi alcançada. Se você alcançou a sua meta, você ganhou. Não importa se o juiz declarou que você ganhou, entendeu? Então é isso que as pessoas estão perdendo foco nessa questão do PL, certo? Dane-se se o PL vai ser aprovado ou não. O que importa vai ficar mais fácil para o cidadão, sim ou não? Se a resposta for sim, ótimo, a aprovação do PL é ganhar. Agora, se objetivamente vai ficar mais difícil pro cidadão e alternativas que poderiam ser utilizadas para se ter o mesmo objetivo vão deixar de existir, as portas, os outros caminhos vão ser soterrados, aí você não está ganhando nada, entendeu? Quem está ganhando é quem acha que está ganhando é a pessoa, aprovei o PL das armas. Não é nada, entendeu? Inclusive, pro deputado especificamente, isso daí pode ser uma puta de uma furada, porque, aprovei o PL das armas. Aí quando vira a lei, é um monte de restrição e o pessoal que vai daí perceber, porque a lei vai gerar efeitos, aí vai querer saber quem que é o culpado. Daí vai estar o teu nome lá, o trouxa lá. Quem aprovou foi o deputado tal. Pronto, acabou com a própria carreira, né? Então, em relação especificamente ao PL, a gente está agindo com base nessa análise objetiva. É o nome? Não. A gente quer saber das regras, certo? E aí vem o primeiro ponto. Você veja bem, o PL começou com um sentido de liberação de armas para os CACs, sem restrição nenhuma. Se é CAC, você tem porte, certo? Onde dizia lá, o CAC tem porte, vírgula, na forma do regulamento, era alterado para o CAC tem porte, ponto. O CAC tem porte, certo? E anistia para as armas, tá? E aí vem uma fake news da esquerda dizendo que anistia, a pessoa vai poder registrar a arma sem documentação, sem precisar comprovar nada. Não é nada disso.
A anistia que está prevista lá é o seguinte: se você passar por todo o procedimento que passaria para comprar ou para registrar uma arma nova, você vai poder passar pelo mesmo procedimento para registrar uma arma que seja velha, mas que você tenha comprovação de origem lícita. É só isso, certo? É só para quem tem o 38 velho lá, sem registro lá, que está lá 10 anos enfurnado no armário, o cara poder ir lá e registrar. É só isso, certo? Passando por todo o procedimento, né? Então vai ter que comprovar ocupação, vai ter que comprovar que tem capacidade, procedimento normal, certo? Então já é uma fake news. Então tem a anistia, que é extremamente importante para que as pessoas saiam da ilegalidade, né? Possam poder, se necessário, utilizar essa arma com segurança e acabar aquelas histórias lá de que a pessoa reagiu, espantou o bandido, chamou a polícia e acaba ele preso porque a arma era ilegal, vamos dizer assim, né? A arma não foi utilizada num crime, mas a pessoa acaba presa porque a arma é ilegal, tá? Resolve esse problema e daí permitia que o governo, mediante decreto, desse porte para outras categorias, tá? Na minha leitura do texto original, o que o governo fez? Ele colocou o que ele realmente queria, que era o porte do CAC e a anistia, e colocou uma cenoura de burro para a esquerda, que era essa coisa do decreto, do porte via decreto. Para quê? Para a esquerda focar ali e derrubar essa parte da lei, certo? Aí, de repente, né, a gente sabe que foi traição de alguém, uma pessoa que era pró-governo, mas de repente tá em tudo quanto é lugar aí, dizendo que existe milícia virtual, né, robôs pagos pelo Bolsonaro, tá em tudo quanto é canto atacando o governo, certo? Nunca vi uma pessoa tão pró-governo, assim, que só porque perdeu o carguinho aí sai atacando Deus e o mundo, né? A gente sabe que foi você que enganou o Bolsonaro para retirar a urgência constitucional, a pedido do Maia, tá? A gente sabe que foi você, tá? Não adianta negar, certo? Todo o seu comportamento leva a crer que foi você, tá? Não adianta negar, tá? Já tá sofrendo as consequências, parabéns. Te aguardo no YouTube fazendo o vídeo de volta, porque reeleger você não vai conseguir, tá? Então, foi tirada a urgência constitucional mediante traição, tá? E isso abriu as portas da esquerda, certo? Foi apresentada uma série de emendas, né? Para aumentar a restrição e mais. O PL foi sequestrado pelo deputado Alexandre Leite, que alterou completamente o conteúdo, certo? O PL era de armas para todos. De repente virou Estatuto dos CACs. O tal do Estatuto dos Sindicalistas do Tiro foi enfiado no meio do PL do governo, tá? Já ficou um PL com, digamos assim, uma má técnica legislativa incrível, porque artigo 1º trata de um assunto, artigo 2º trata de um outro assunto, aí fica um monte de artigo 27A, B, C, D, E, F. É só ler o texto. Leia o texto sem paixão que você vai ver que tá mal escrito, tá? É má técnica legislativa, entendeu? O Estatuto dos CACs, né, sem ser Estatuto dos Sindicalistas dos Tiros, ele não cabe dentro do Estatuto do Desarmamento. Ele tem que ser uma lei à parte, entendeu? Aí só põe um artigo lá no Estatuto dos Desarmamentos assim, a questão dos caçadores atiradores será regulada em lei própria. Pronto, entendeu? O Estatuto do Desarmamento fica sendo o Estatuto do Desarmamento é uma coisa, CACs é outra coisa, certo? Essa é a técnica legislativa melhor a ser feita, certo? Então já virou uma confusão, certo? Aí, como o pessoal não quer votar e o governo está com uma dificuldade de ter apoio no Congresso, e agora a gente sabe de onde que vem a dificuldade, a gente tinha um monte de traidor dentro do próprio PSL, né? Esse PL, ele foi cada vez mais sendo minado no sentido de liberação de acesso às armas. Ele começou a ficar cada vez mais restrito. Essa semana não vai votar porque não se chegou a um acordo. O que falta para o acordo? Falta colocar mais essa restrição. Tá bom, bota a restrição, vamos votar semana que vem. Aí chega a semana que vem, não tem acordo porque a gente precisa votar, não tem acordo porque precisa de mais dessa restrição. Tá, como é que faz? Tá bom, vamos colocar mais essa restrição. Aí semana que vem garantido que vota. Chega semana que vem, não deu porque falta mais essa restrição. Vai lá e depois... Gente, quando você está trabalhando uma negociação, você tem que perceber quando você está sendo feito de trouxa, entendeu? Se a pessoa falou para você, olha, o que falta é essa restrição, se colocar essa restrição semana que vem a gente vota, e você senta na mesa novamente, e o cara nem te dá não, obrigado por ter colocado essa restrição, né? E o cara vem com nova restrição, a mesma história, na terceira vez, já deu para perceber que você está sendo feito de trouxa, entendeu? E o que aconteceu essa semana? Essa semana aconteceu o seguinte, primeiro fato, tá? Governo que já não tinha muito capital político, tá? Ficou completamente fragilizado pela questão da briga no PSL, certo? Da onde que você está tirando isso? Tá? Primeiro fato, para quem não entende o que é capital político. Capital político é como se fosse uma moeda virtual, entendeu? O que é o capital político? O capital político é
quando você quer alguma coisa, você tem como ceder em alguma coisa, você tem como pressionar em alguma coisa para que a pessoa que não quer o que você quer tope concordar com você ou pelo menos parar de atrapalhar, certo? Quando é que o governo tem capital político? Quando ele tem as emendas, quando ele tem as nomeações, quando quem não concorda com ele está buscando aprovar alguma coisa do seu próprio interesse e o governo tem o poder de atrapalhar, né? Então, por exemplo, o governo perdeu ou utilizou o capital político em outro lugar, tá? Quando teve a aprovação da lei do abuso de autoridade. Havia repúdio da população contra a lei do abuso de autoridade. E o governo poderia se colocar a favor ou se colocar contra. O governo se colocar os seus deputados obstruindo, votando contra, etc, etc, ele ganharia capital político, porque daí o governo diz assim, vocês são um bando de corruptos, vocês querem aprovar essa merda? Ah, sim, a gente é um bando de corruptos, a gente quer aprovar essa merda. Então tá bom. Em troca de eu parar de atrapalhar a votação dessa merda, eu quero que vocês votem lá o PL 3723 do jeito que eu mandei. Negocia, certo? Ah, então beleza, combinado. Beleza, vota a merda do PL primeiro, depois eu paro de atrapalhar, certo? O governo deve ter gasto esse capital político, e realmente ele utilizou capital político, porque ele não vetou todo o projeto, entendeu? Outra opção de uso de capital político, teve a questão do fundão eleitoral lá. O governo poderia ter sido totalmente contra o fundão eleitoral. Ah, mas o governo é contra porque é ruim? Não, o governo é contra para levantar capital político para aprovar outras coisas, entendeu? É isso. Né? Ah, puxa, mas pode ser bom para mim. Eu vou votar a favor. Tá, mas o que é melhor? Você ganhar um pouquinho mais de fundo eleitoral, que a gente sabe que quem é de direita mesmo, o pessoal que defende as pautas conservadoras não precisa de fundo eleitoral para se eleger, né? É só os enganadores aí que precisam de fundo eleitoral para se eleger. Precisa mesmo? Não é melhor ser contra para levantar capital político e trocar, de repente, a não obstrução, etc., pela aprovação do avanço de uma pauta conservadora do governo? É importante. Por que não estava sendo feito? Porque a gente viu que dentro do PSL metade do partido queria fundão eleitoral, entendeu? Queria outras coisas. Tá? O governo está consumindo o próprio capital político só para manter os traidores do PSL sob controle. É isso que está acontecendo. Né? Então isso é o capital político. Tá? Na situação de hoje, o governo tem capital político? Nenhum. Zero. Está no cheque especial do capital político, certo? Se o governo está no cheque especial do capital político, qual que é a chance do governo aprovar um PL que não seja mais restrição? É zero. Só vai aprovar restrição. É por isso que o pessoal tentou votar. Por quê? Porque eles sabem que o governo não tem capital político por causa da cisão dentro do PSL, porque o governo gastou todo o capital político fazendo a aprovação da reforma da Previdência lá no Senado, certo? O governo está completamente fragilizado. E o que a esquerda fez? A esquerda aproveitou essa oportunidade e falou, agora nós vamos votar. Porque daí agora as emendas que causam restrição vão passar, entendeu? O governo não tem condição de segurar a gente, tá? E a informação que veio para mim é a seguinte. Vocês viram lá no vídeo do Fabrício Rebelo, ele pontuando ponto a ponto. O Freixo tá a favor do PL. Tá? Isso é suficiente para você decidir o que é certo ou o que é errado. Não pode permitir que por trás dos CACs, pessoas ainda para ter acesso a armas mais facilidade e acesso a recarga de munição, que é um ponto problemático no projeto hoje. Então o que a gente quer é fazer um projeto primeiro que trate de CACs. E se vai ter um outro projeto tratando de porte de posse, que não seja o mesmo. Então hoje, se for ao plenário, vai apenas um projeto referente a CACs. Então, grupo de colecionadores e atiradores. E mesmo assim, tem que haver restrição. A vontade manifesta na reunião é que para alguém ser considerado um membro do CAC pode ter pelo menos 5 anos de presença no clube, para só depois ele poder ter os benefícios que um CAC teria. Quem é realmente atirador e quem é realmente colecionador tem interesse de que realmente frequente os CACs apenas atiradores e colecionadores, e não outras pessoas possam se aproveitar de endereçar um CAC para ter facilidade com munição ou com arma. Esse consenso, se for construído no plenário hoje, a gente pode ir à votação. Caso contrário, o projeto sai de pauta e só volta na semana que vem com um texto específico para CAC. Mas veja mais, tem mais uma informação que não foi divulgada na mídia, mas que veio para mim. É o seguinte, a Alice Portugal, que é do PCdoB, ela chegou para o pessoal e falou assim, gente, é o seguinte, se for para aprovar o PL, tem que ser com as nossas sugestões. Sugestões do Partido Comunista do Brasil, certo? Porque se não aprovar com as nossas sugestões, se o governo insistir em aprovar um texto que só interessa a ele, então eu, Alice Portugal, vou conseguir as assinaturas para derrubar os decretos que estão em vigor. Tá? Por que isso? Porque se passar um PL sem restrições, eles vão votar a derrubada dos decretos em vigor. Isso vai gerar um caos jurídico e daí o governo fica pressionado a aprovar isso com rapidez, com velocidade no Senado. Aí no Senado, eles vão enfiar uma trolha desse tamanho
no rabo do cidadão de bem. Tá? Por quê? Porque lá no Senado já tem um projeto cheio de restrição. Um negócio que vai fazer uma Taurus custar 10 mil reais da mais simples, entendeu? Um negócio que vai tornar a munição, cada munição custando 30, 40 reais. É um monte de restrição que está lá só esperando qualquer projeto chegar no Senado, com o governo sem capital político, tá? Para que essas restrições sejam enfiadas no meio do Estatuto do Desarmamento. E daí, se o PL passar na Câmara sem mais restrições, sem ouvir a esquerda, tá? Eles vão derrubar os decretos, aí o governo vai ter urgência para aprovar o PL, e daí aquela baixada nas calças que o Alexandre Leite está dando no texto do PL para votar, tá? Ela vai fazer com que o governo tenha que não só abaixar as calças, como ficar de quatro e ainda comprar o lubrificante para a esquerda fazer o que quiser o fiofó do governo. Tá? Então, gente, a questão é a seguinte, o momento é ruim, o governo não tem força nenhuma, certo? Se passar alguma coisa vai ser mais restrição, então por conta disso, tá? Não adianta você mandar a tropa desarmada para enfrentar os bandidos, entendeu? Não adianta, tá? Assume, perdeu, gastou o capital político em outras coisas que eram mais prioridade para o governo e pronto, o jogo reinicia do zero em janeiro, fevereiro, tá? As peças do tabuleiro voltam para as posições iniciais em janeiro. Ou seja, admite a derrota, retira o PL, tá? Para evitar aí que você consiga uma vitória de pirro, que aprovamos a lei dos CACs e no fim das contas vai virar mais restrição. Tá? Então, por conta disso, eu entendo que a melhor posição para o governo é retira o PL, tá? Esquece essa história, ano que vem, apresenta um PL, daí com urgência constitucional, né? Articula antes com Câmara e Senado, certo? Um texto para a população em geral, cuidando de calibre, cuidando de aquisição, cuidando de anistia, certo? Alexandre Leite quer fazer o Estatuto dos CACs? Ótimo. Apresenta um projeto de lei à parte, específico para os CACs, que não altere o texto do Estatuto do Desarmamento, é um texto à parte, vai ser a lei dos CACs, e tenta aprovar. Se articula lá e tenta aprovar. Se o governo quiser apoiar, apoia. Se não quiser apoiar, não apoia. E pronto, entendeu? Resolve a situação. Ano que vem, surgiu uma situação de capital político sobrando, queima o capital político e aprova a lei. Tá a situação fragilizada, deixa tudo como está, tá? Esse vídeo aí já ficou muito longo, tá? Eu vou encerrar por aqui. Eu vou gravar um outro vídeo colocando a minha interpretação de como que o governo pode fazer para elevar bastante o capital político e criar na oposição uma aceitação de um texto menos restritivo ao acesso às armas. A exemplo do que aconteceu com a lei de abuso de autoridade, onde efetivamente tem partes muito ruins, mas tem partes muito boas que com certeza foram aprovadas pelos corruptos do Congresso sem a devida reflexão. Tá? No meu entendimento, acesso às armas só vai ser liberado nessa condição, por erro dos congressistas. Tá? E aí, no próximo vídeo, eu pretendo explicar como que o governo pode criar essa situação para que o Congresso, em erro ou em necessidade, acabe aceitando aprovar mais acesso às armas para o cidadão. Tá? Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, divulguem o vídeo, que a gente só tem até a próxima terça para que as pessoas entendam o que está acontecendo e se posicionem a favor ou contra, cada um decida o que quiser. E principalmente depois arca com as consequências do que decidir, tá? Eu estou perfeitamente tranquilo em arcar com as consequências da minha posição, tá? Então as pessoas têm que refletir, estarem plenamente tranquilas em arcarem com as consequências das suas próprias posições, tá? E é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, clique no sininho e até o próximo vídeo.